Tivemos, eu falei, hoje eu ainda estava contando para os meus alunos e me emocionando, né? E nós fizemos assembleias na Belo Horizonte e as pessoas do acampamento Sem Terra foi para defender a educação do filho deles, porque eles sabem que o único caminho, o único meio de ascensão social dos filhos deles é justamente a escola, né? Os menininhos descalços, junto conosco na passeata, para defender a escola pública, né? Lugar público de qualidade que nós queremos mesmo, né? Então, esse fato deixou a gente muito comovido, porque governos e governos entram e saem, não tem compromisso, e o Sem Terra, o que não é só sem terra, sem tudo, né? Sem chinelinho, sem sapatos, os meninos descalços, acompanhando os pais naquela passeata. Muitos dos pais nem sabiam falar direito ao microfone, não sabiam pronunciar o que queria, mas sabia que ele quer a escola para o filho dele, que ele quer que seja valorizado o professor do filho dele, né? Então a luta do trabalhador é constante, nós estamos aí apoiando todos os movimentos sociais, estamos juntamente com vocês na eleição do Sintete, que tem feito um bonito trabalho, tem representado muito bem os trabalhadores da UFO, né? A greve de vocês também, nós acompanhamos algumas assembleias e nós queremos parabenizar vocês pelo trabalho e se assim for a vontade de vocês, né, que a Assembleia é soberana, que realmente continue essa equipe que tem trabalhado, que tem feito muito pela universidade, e a gente tem acompanhado o trabalho ao longo dos anos, né, que a gente milita no movimento sindical há muitos anos, e realmente defende o trabalhador e luta para melhorias para todos, tanto salariais como benefícios também para a categoria, né, gente? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e realmente que nós tenhamos reafirmado o compromisso em defesa dos nossos trabalhadores, de todos os setores, né? E dos técnicos da UF também. Tá? Muito obrigada. A gente agradece, Elaine, e lembramos que na greve nós estivemos juntos, né? E algumas ações, inclusive passeata no centro da cidade, né? Então a gente fizemos algumas ações políticas conjuntas com o Sindiús também, o Sintete e o UFO na greve conjunta. Chama o Adair aqui, que ele quer dar um informe também, antes de dar início à Assembleia. Boa tarde, companheiros. Vou dar uma notícia boa para vocês, né? Estou um pouco cansado de notícia ruim. Dada aquela decisão do Congresso do ano passado, 18º, que autorizou que dissolvesse aquela comissão de venda do apartamento do 1º de 2007, e autorizou então a direção montar uma segunda comissão, que foi formada por mim, a Celeste e o Carlinhos, para dar continuidade a esses trabalhos. Então, desde o meio do começo do ano, a gente vem fazendo reuniões, né, lançando já o segundo edital, e essa semana, na segunda-feira, no último dia 17, pela segunda vez a gente recebeu lá as propostas onde as pessoas tinham interesse de comprar. Então, hoje foi assinado o contrato, ele foi avaliado, o apartamento de R$150 mil era o valor mínimo para ser vendido. Ele ainda não foi, mas está sendo concluído a venda pelo valor de R$152 mil, foi assinado hoje o contrato. Nós cumprimos todas as regras que tinha no edital, mediante o estatuto, e provavelmente até quinta, sexta-feira da semana que vem deve estar assinando a escritura. Então a pessoa já depositou hoje o valor de R$15.200, que é 10% do valor total, e aí a gente provavelmente então semana que vem conclui. A comissão deve estar encerrando o trabalho que foi incumbido pelo Congresso. Obrigado. Bom, gente, vamos dar início à nossa Assembleia com a seguinte ponte de pauta: a Assembleia Geral da categoria, para tirar, para trabalhadores da UFO, Fundap e RTU, agendada para o dia 20 de outubro de 2011, às 13h30,
aqui nesse anfiteatro do bloco 4K, o Moarama, com a seguinte pauta: tirada de membros para compor a junta eleitoral que vai conduzir o processo da eleição, da coordenação colegiada e do Conselho Fiscal do Sintete UF, gestão 2012-2014, a aprovação do regimento eleitoral. Algumas pessoas têm uma cópia aí do regimento eleitoral, já está em mão, daqui a pouco a ADA vai estar colocando aqui à disposição, porque não tiveram condição de fazer várias cópias para todo mundo, não sabia quantas pessoas iam vir, mas aqui vai ter acesso também para estar acompanhando a leitura do regimento. Então vamos lá. Aprovação da mesa, né? Eu queria chamar a ADA, né? A nossa secretária do Sintete. A ADA vai fazer a leitura e precisava de um outro companheiro para compor a mesa comigo. Quem se dispõe? Marisa está vindo compor a mesa comigo. Ela vai estar secretariando e a ADA relatando e fazendo a leitura do regimento. A pauta não vai ser submetida à apreciação da categoria, porque é um edital, respeitando todos os critérios que o Estatuto Social do Sintete UF permite. Só aprovação na mesa. Companheiros favoráveis com a composição de mesa, eu na coordenação Sérgio dos Santos Neves, a Ada Kelly na relatoria e a Marisa Peixoto na secretaria. Tem alguma outra proposta de mesa? Primeiro perguntar, né? Não, né? Então, por favor, quem for favorável à composição dessa mesa, por favor, levante o braço. Obrigado. Contrário? Abstenção? Aprovado por unanimidade. Então vamos dar início à nossa Assembleia. Tá? Eu queria propor, porque o regimento, porque na pauta que está aqui, está primeiro a eleição da junta eleitoral e depois a aprovação do regimento. Como tem muita gente aqui, seria interessante que o pessoal acompanhasse a leitura do regimento, se tivesse algum destaque, né, a gente fizesse aqui com mais gente e deixasse para segundo ponto a eleição dos componentes da junta eleitoral. Inversão de pauta. Alguma objeção? Não? Então vamos tocar com a inversão de pauta, então, sem objeção nenhuma, por tudo perceber da alteração da pauta. Então vou passar agora, então, a mudança de pauta, quer dizer, inversão. Então vamos passar para a ADA aqui, fazer a leitura do regimento interno, e o pessoal vai quem tiver aí na mão, acompanha aí, quem não tiver, acompanha aqui no Data Show. Está bem grande a letra, acho que dá para todo mundo estar lendo aí, não dá? Então vamos lá, gente. Ada Kelly, por favor. Boa tarde. Regimento Eleitoral. Artigo 1º. De acordo com os artigos 39, 40 e 50 do Estatuto Social dos Sindicatos dos Trabalhadores, técnicos administrativos das instituições federais de ensino superior de Uberlândia, denominado Sintete UF, né? As eleições para sucessão do Conselho Fiscal e coordenação colegiada da referida entidade sindical, biênio 2012 e 2014, serão realizadas nos dias 22 e 23 de novembro de 2011, devendo as chapas concorrentes se inscrever na Secretaria do Sintete UFO, na Rua Salvador, número 995, no bairro Aparecida, no período de 24 de outubro de 2011 e a 28 de outubro de 2011, no horário das 8
ao meio-dia e das 14 às 17h30. Das 8 às 12h30 e das 14 às 17h30. Artigo 2º. As eleições serão efetivadas através de voto secreto e direto, aposto em cédula própria oficial, sendo declarada vencedora a chapa que obtiver a maioria simples dos votos válidos. Parágrafo único. Em caso de empate no número de votos recebidos pelas duas ou mais chapas concorrentes mais votadas, a Junta de Apuração optará por declarar vencedora a chapa que, somando a idade, obter a maior média, e em persistindo o empate será realizado o sorteio. Artigo 3º. Os sindicalizados só poderão votar se estiver quite com suas obrigações estatutárias em relação ao Sintete-UF e em pleno gozo de seus direitos sociais. Parágrafo 1º. Não podem votar os aposentados e pensionistas especiais que recebem exclusivamente do INSS e também os pensionistas com pensão temporária da Universidade Federal de Uberlândia. Parágrafo 2º. Podem votar os pensionistas com pensão vitalícia da Universidade Federal de Uberlândia que estejam sindicalizados. Parágrafo 3º. Os trabalhadores da FAEP não poderão concorrer ou votar devido à atual decisão judicial, a qual determinou que o Sintete-UF não representa os funcionários desta fundação. Artigo 4º. O processo eleitoral de sucessão da coordenação colegiada e conselho fiscal será coordenada pela Junta Eleitoral composta na forma prevista nos termos do artigo 43 do Estatuto Social do Sintete-UF. Artigo 5º. Cada chapa registrada poderá inscrever um sindicalizado não candidato para cada urna de votação existente, para exercer a função de fiscal de chapa durante o processo de votação e ainda o sindicalizado para cada mesa apuradora de votos, para exercer a função de fiscal de chapa durante o processo de apuração dos votos. A inscrição dos fiscais deverá ser feita em data anterior à realização da eleição, através de ofício dirigido à Junta Eleitoral. Parágrafo 1. Parágrafo 1. O fiscal de chapa receberá um crachá de identificação da Junta Eleitoral, sendo imprescindível a sua apresentação e porte para ter acesso aos referidos locais de votação e apuração. Artigo 6º. A disposição do número e nome das chapas na cédula de votação será de acordo com a ordem de inscrição das chapas. Da votação. Artigo 7. A Junta Eleitoral nomeará a mesa de votação em tantos números quanto for necessário, sendo que esta deverá ser composta de um presidente e um mesário sindicalizados no Sintete-UF, e não candidatos neste pleito, responsáveis pela condução do processo de votação na urna em que for designado. Parágrafo 1. As eleições realizar-se-ão nos dias 22 de novembro de 2011 e 23 de novembro de 2011, nos seguintes horários: nas reitorias e demais locais de lotação dentro da universidade. As urnas ficarão abertas no período de 8 horas às 17 horas, em cada dia. No Hospital de Clínicas, as urnas ficarão abertas no período de 6 horas às 20 horas, em cada dia. A votação nos campi avançados será realizada no período de 10 às 16 horas em cada dia. Haverá ainda urnas itinerantes com percurso a ser definido pela Junta Eleitoral. Artigo 8º. Antes do início da votação, cada urna será examinada pelos respectivos presidente, mesário
pelos fiscais de cada chapa, a fim de verificar a inexistência de cédulas no seu interior. Terminado o período de votação no primeiro dia, a urna será conduzida pelo presidente, mesário e fiscais até local seguro, nas dependências da UF, a ser designado pela junta eleitoral, onde ficará guardado até o segundo dia de votação. No segundo dia, terminada a votação, a urna será lacrada pelo presidente da mesa, na presença do mesário e dos fiscais de chapa ali presentes, devendo necessariamente ser rubricadas por cada um destes, sendo em seguida conduzida pelo presidente, mesário e fiscais até a junta eleitoral, acompanhada das respectivas atas de votação e listagem de eleitores. Artigo 9. Durante o processo de votação, deverá ser mantida rigorosa disciplina, não sendo permitida, a linha A, a propaganda eleitoral por qualquer meio no recinto de votação, a linha B, aglomeração de pessoas a uma distância mínima de 10 metros da urna. Parágrafo 1º. No caso de infração à linha A, disposta acima, será aplicada a pena de advertência à respectiva chapa beneficiária da referida propaganda. Parágrafo 2º. Aquele que descumprir este regulamento será convidado a se retirar do local de votação. Caso persista, os fiscais de chapas encaminharão à comissão eleitoral, que tomará as devidas providências. Artigo 10º. Poderá exercer função de cabo eleitoral, desde que estejam sindicalizados, os servidores técnicos administrativos da ativa, aposentados, pensionistas da UF e trabalhadores da RTU e Fundap. Artigo 11º. Para votar, o sindicalizado deverá se identificar através de documento oficial de identidade, como fotografia, por exemplo, carteira de identidade, carteira de trabalho, crachá, etc. E assinar à frente de seu nome na listagem de votação. A listagem oficial de votação será fornecida pelo Sintet-UF e entregue ao presidente da mesa de votação. Parágrafo 1. O servidor sindicalizado, cujo nome não constar na listagem, poderá votar mediante apresentação de contra-cheque, um dos dois últimos, no qual deverá constar a referida contribuição para a entidade sindical, e documentos oficiais citados no artigo 10º, devendo seu nome ser acrescido de forma manual na listagem. Artigo 12º. A cédula oficial conterá os números e nomes das chapas candidatas, precedidos de um quadro onde o eleitor marcará com tinta azul ou preta um símbolo distinto de sua escolha, podendo ser este qualquer sinal gráfico suficiente para identificação da sua vontade perante a junta de apuração. Parágrafo único. As cédulas serão publicadas pelo presidente e mesário no ato da votação. Artigo 13º. Para cada local de votação, o presidente de mesa levará a respectiva ata de votação, que deverá conter o número da urna, horário de início e de término da votação, número de eleitores, número de votantes, eventuais observações ou resumo das atividades dignas de registro e as assinaturas do presidente, do mesário e dos fiscais das chapas candidatos ali presentes. Da apuração dos votos. Artigo 14º. Para a apuração dos votos será formada uma junta de apuração nomeada pela junta eleitoral,